Hoje a gente vai resolver aqui mais um problema do LeetCode, acompanhando aqui nossa resolução praticamente diária, né, de soluções de problema. A gente vai resolver o problema Roman to Integer. É um problema considerado fácil e dado uma string que vai conter esses símbolos, que são os números romanos, a gente precisa retornar o valor correspondente. Então, por exemplo, aqui, 2 são duas letras is, e para fazer o 12, né, a gente coloca o x mais duas letras is, que é x mais 2 is. Para fazer o número 27, a gente coloca 2x, v e 2 is, e assim sucessivamente. Só que a gente tem aqui umas regras de subtração. Por exemplo, o número 9, ele não é colocado com 9 i's, né? Ou até mesmo o número 4. Para isso a gente coloca o i na frente do v e faz a subtração. Então a gente tem aqui, eu deixei anotado alguns casos, né? Para fazer o numeral 4, a gente coloca o i antes do v. Para fazer o numeral 9, a gente coloca o i antes do x. Para fazer o numeral 40, né, a gente coloca o x antes do l. E para fazer 90, o x antes do c. Para fazer 400, o c antes do d. E 900, o c antes do m. Então aqui nos exemplos, né, no primeiro input, o S3, a gente retorna 3. LV3, a gente vai retornar 58. E aqui nesse último caso é onde a gente tem casos de subtração. Porque a gente aqui vai ter o m, esse primeiro m, que vai ser o 1000. E depois aqui são todos casos de subtração. A gente tem o CM que representa 900, XC que representa 90 e IV que representa 4. A gente tem o ano 1994. Então vamos lá. Eu deixei aqui um teste já com o caso mais complicado desses três aqui para a gente fazer e testar, ver se está funcionando. E eu criei uma classe de teste aqui porque antes eu tinha resolvido isso sem utilizar nenhum mapa. Deixa eu descomentar isso daqui que eu fiz. Reparem que a solução ficou bem grande e não é isso que a gente quer. Mas basicamente eu tenho aqui uma string, que é a string que vem pelo parâmetro. E aí eu ficava verificando, né, se essa string continha os casos que eu precisaria fazer a subtração e adicionava isso num result que começava a 0. Tá aqui em cima. Isso daqui a gente não vai usar isso daqui. Isso daqui funciona. Isso daqui é uma solução válida, mas digamos que ela não é aí a mais inteligente. Então a gente vai fazer delete dessa classe e vamos trabalhar aqui em cima dessa nossa solução utilizando o mapa. Como a gente vai utilizar um mapa, eu vou fazer aqui um mapa de caractere em integer para eu armazenar os números romanos e os seus valores, né? Então eu tenho aqui um map.put e eu vou ter i e vou colocar 1 e assim sucessivamente. Vou fazer aqui i, v, x, l, c, d, m. Então i, v, x, l, c, d, m. 1, 5, 10, o L 50, 100, 500 e 1000. Esses são os nossos números romanos. E aí a gente pode pensar em fazer o quê? Fazer um for de trás para frente, né? E a gente já pode começar com esse primeiro aqui. A gente pode colocar aqui isso. A gente vai ter aqui um int result, a gente não precisa inicializar ele agora. Eu vou falar que result é igual a map.get. Vou pegar o char at length menos 1. Se eu pego o último cara, né? Então esse último cara ele está aqui, a gente já vai falar que ele corresponde ao valor 5. Depois disso, o que a gente pode fazer? A gente pode sempre fazer um for em cima dessa string. A gente vai transformar ela num char array e fazer um for i.
Só que aqui eu não vou começar, eu quero ler isso de trás para frente e já pular, inclusive, esse cara aqui. Então eu vou fazer que o i é o s.length menos 2, e esse cara aqui, a gente vai até o maior igual a 0 e i menos menos, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô fazendo um for a partir desse antepenúltimo elemento aqui para trás. E aí aqui dentro desse cara eu vou ter um caractere que vai ser o meu current, que vai ser o meu s.char at i. Eu vou ter o meu outro char que vai ser o next, que vai ser o s.char at i mais 1. E aí eu vou ter um int current value, que vai ser o meu map.get current. Eu vou ter um int current, vou colocar next value, que vai ser o map.get next. E aí, para a gente saber os casos de subtração, né, que são, por exemplo, esse daqui tem que dar 4, eu vou verificar se o current value for menor, né, do que o next value, eu faço a subtração. Então eu vou fazer aqui um result, que seria igual a result menos current value. Só que isso daqui a gente pode fazer de uma forma mais elegantezinha, que é menos igual a current value. Do contrário, a gente soma. E aqui no final, a gente retorna o resultado. E assim, isso daqui tem que retornar 1994. Tá lá o resultado 1994. Vou fazer um debug rápido aqui para a gente entender o que por debaixo dos panos o nosso código está fazendo. Ele já começa com 5, repare, que é o primeiro elemento aqui. E depois a gente vai pegar o nosso current value, nosso next value. Nosso current está 73, o next está 86, current está 1, next value é 5. E aí ele vai verificar que isso daqui é true, né, que é o nosso primeiro caso ali de subtração. Vai tirar o 5, o result passa para 4, que é o primeiro dígito de 1994. Vai fazer a mesma coisa para o restante, até chegar nos casos de subtração. E repare que ele vai formando o número aqui até dar o 1994. Vamos colocar esse código para ser julgado no LeetCode. Fazer primeiro run para a gente ver os test cases. Depois o submit. Pronto. Repare que a execução com menos tempo de runtime, ela não usa o map, né? Ela faz mesmo um if e verifica também o current e o prev, faz aquelas mesmas subtrações que a gente fez, retorna um total. Isso talvez porque a criação do mapa ela aumente um pouco aí o runtime, mas o que importa para a gente aqui é fazer essa solução. Então é isso, pessoal. Até a próxima.